ali uma verificação de 24 horas do seu usuário para poder você abrir uma transmissão. E eu também não tinha pedido isso com antecedência, então aconteceu esse prazo aí não ter ocorrido ainda esses 24 horas. Beleza? Então é o seguinte, vamos aos conteúdos logo, sem mais delongas, né? Aquela hora a gente tinha caído. Beleza. A gente não conversou ainda sobre o que vai ser essa unidade curricular de eletricidade básica. Essa unidade curricular é o seguinte: ela é a espinha dorsal do curso de vocês, certo? E para a gente aproveitar bem essa disciplina, ela não é uma disciplina assim que aprofunda muito em questões de cálculo. O que a gente precisa saber para fazer ela de uma forma satisfatória? As 4 operações, né? Soma, subtração, divisão, multiplicação, potência e raiz, certo? E o resto ali é o entendimento dos conceitos teóricos, tá? E a gente vai começar esses conteúdos aqui, talvez você já tenha o conhecimento, talvez o que você vai ver agora no começo seja um pouco mais fácil, porque às vezes você já tem um conhecimento prévio, certo? A gente vai começar do zero, assim, partindo do princípio que você não conhece nada em eletricidade, certo? E como você vai ser um técnico, né, você tem que ter bastante conhecimento técnico da parte teórica e também da parte prática. Essa disciplina aqui, ela é bastante teórica, certo? E daí a gente vai abordar todos os conceitos de eletricidade e eletromagnetismo. E a ideia é a gente vai abordar todos os conceitos de eletricidade e eletromagnetismo, certo? Assim, essa disciplina é o que vai formar a base do conhecimento de vocês. E a partir dessa base, em que a gente vai expandir os nossos conhecimentos, vai construir o conhecimento e o entendimento de diversos outros assuntos e conteúdos que a gente vai estudar no nosso curso, sejam as instalações elétricas, sejam os projetos elétricos, prediais, industriais, do sistema elétrico de potência, certo? Essa é uma disciplina muito importante. Então, assim, é importante que vocês acompanhem, né? Às vezes, por esse motivo do corona, da gente estar abrindo uma aula online, às vezes fica um pouco difícil, mas a aula vai ficar gravada. Vocês vão poder acessar de qualquer lugar. Vai ficar salvo também. Isso vai ficar para vocês. Uma outra coisa bem legal aí é que eu já mandei para vocês alguns materiais, certo? Que foram os 3 capítulos ali. Um que a gente começa lá do zero, né, falando do átomo, da estrutura da matéria. Depois a gente vai partir por campo elétrico e depois para corrente elétrica. Beleza? Seguinte, um pouquinho mais aqui falando sobre o curso. Esse material que a gente mandou para vocês é para vocês. Se vocês quiserem usar online, pode usar. Se vocês quiserem imprimir, podem imprimir. O que não é muito legal, assim, que a gente sempre fala, é de ficar divulgando esse material, porque ele foi feito para vocês, né? Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. A gente está aqui falando sobre a estrutura da matéria, certo? A gente nem vai entrar. Uma coisa muito importante. Como que você acompanha esse material, esse livro? Vocês vão verem aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu vou escrever. Tá vendo que tem o 1 ponto? O primeiro aqui é sempre o capítulo. O segundo aqui, ó, depois do ponto, é a seção. E alguns conteúdos, eles têm ainda, ó, subseção, certo? Então, sempre que eu falar para vocês, seção 1.2.1, né? Seria uma subseção, qual seria ela? Capítulo 1, seção 2, subseção 1, tá? Segue essa sequência. Primeiro o capítulo, depois a seção, depois a subseção, tá? Beleza? Vamos aí então visualizar.
Exibição da página. Habilitar. Beleza. Então tá, o átomo. Como que o átomo é a estrutura básica, a unidade básica de matéria. E o que é matéria? É tudo que ocupa espaço e possui massa, certo? E do que é formado um átomo? Aqui a gente vai falar em 3 partículas apenas. O elétron, o próton e o nêutron, tá? Existem outras partículas subatômicas? Existem os quarks, né? Quark up, quark down, os mesons, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. O que a gente vai falar aqui pra gente vai ser o elétron, o próton e o nêutron. O elétron tem carga elétrica negativa. Já o próton tem carga elétrica positiva. E o nêutron, ele não tem carga elétrica, ele é neutro, certo? Talvez essa imagem já seja conhecida de vocês, certo? O que a gente tem aqui? A estrutura atômica. No núcleo do átomo, a gente tem os prótons com carga elétrica positiva, esses em vermelho, e a gente tem os nêutrons com carga elétrica neutra, sem carga elétrica, que estão em cinzas aqui. E ao redor do núcleo do átomo fica orbitando os elétrons, certo? E os elétrons, essa região em que ele orbita aqui ao redor do núcleo do átomo, né, ele fica orbitando como se ele fosse um planeta ao redor do Sol. Ele descreve órbitas elípticas, né, que se parecem com uma elipse. Essa região é chamada de eletrosfera, tá? Guardem esse nome aí. A gente tem o núcleo do átomo e tem a eletrosfera, que é a região onde os elétrons ficam orbitando. A outra parte aqui. Ao longo dos anos, os cientistas, né, quando eles estavam tentando entender a interação entre as cargas elétricas, aquela parte da eletricidade estática, eles chegaram à seguinte conclusão: que o elétron repele, né, ele afasta o elétron repele o elétron, o próton repele o próton, mas próton e elétron se atraem, né? E dessa conclusão, né, dessa observação da interação entre as partículas, eles chegaram nessa conclusão aqui que está em destaque, né? Corpos com cargas de sinais de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. É aquela famosa expressão dos opostos se atraem. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários que eu vi que... Beleza, tá bom. Tá travando muito aí, gente? Tô falando que travou. Tá bastante travado aí. Se vocês observarem aí, tem uma engrenagemzinha, uma configuração. Tenta diminuir a resolução do vídeo, que eu acho que se diminuir a resolução do vídeo, fica mais devagar, a transmissão fica mais devagar, assim, daí eu acho que vai travar menos. A qualidade da resolução vai diminuir um pouco, mas fica mais fluido, né? Beleza, então vamos continuar aqui. Poucas janelas. Beleza. E daí é o seguinte, a gente vai entrar agora o comportamento de um átomo quando ele perde ou ganha elétrons, tá? O átomo ele só consegue perder ou ganhar elétrons, né? A gente vai considerar isso aqui, ele só pode perder e ganhar elétrons. Não tem como ele perder ou ganhar nêutrons aqui. A gente não está falando de decaimento radioativo, nada. A gente só vai falar de perca e ganho de elétrons, tá? E o átomo é o seguinte, quando ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, ele não manifesta nenhum comportamento elétrico, tá? Ele não tem carga elétrica, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que é o seguinte, ele perdeu elétrons. Quando ele perde elétrons, o elétron ele tem a carga elétrica negativa. Então ele perdeu elétrons. Qual que é a carga que fica predominante nele? A carga elétrica positiva. E quando ele tem esse comportamento de carga elétrica positiva, ele recebe o nome de cátion. Certo? E depois
o contrário disso, quando ele ganha elétrons, ele ganha carga elétrica negativa. Então a carga elétrica predominante dele vai ser negativa. Ele vai ser denominado de ânion. Beleza? É o que a gente tem aqui no material. A carga elétrica, ela é uma unidade de medida expressa em coulombs, tá? Coulomb, eu deixei separado aqui. Ele foi um cientista, um físico, certo? Francês, se eu não me engano. E ele quem fez as primeiras experiências lá sobre as cargas elétricas e a interação delas, tá? E por isso a unidade de medida de carga elétrica faz essa homenagem a Coulomb. Beleza? E a carga elétrica do elétron, certo? Em módulo, ela equivale a isso daqui. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que lembrando que a carga do elétron é negativa. Então, a gente adota para ela o valor negativo de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Da mesma forma, a carga elétrica do próton vai ser o módulo positivo da carga elétrica elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs positivos. Uma outra questão. A menor unidade de carga elétrica que a gente consegue na natureza é a carga elétrica elementar. Então, toda a carga elétrica que existe é múltiplo da carga elétrica elementar, que é a carga elétrica do elétron. Beleza? Aqui a gente tem alguns exercícios. Daqui a pouco a gente vai fazer a resolução deles. Eu vi que alguns já fizeram. Essas são perguntas teóricas assim, então não tem muito, né? E está bem expresso ali no material, não tem muita dificuldade, mas a gente vai corrigir elas sim. Depois ali a gente tem a eletrização dos corpos, certo? A gente vai trabalhar a eletricidade estática. Apesar do nome ser estático, né? A gente vai trabalhar um pouquinho a movimentação dessas cargas. Só que por que a gente fala estática? Porque a gente vai estar falando da carga elétrica concentrada ali em um corpo, em um sólido, certo? A gente não está falando da movimentação dessa carga como uma corrente elétrica, tá? E é o seguinte, a eletrização dos corpos é quando a gente quebra o equilíbrio eletrostático de um corpo. É quando ele ganha ou perde elétrons. Quando ele ganha ou perde elétrons, por algum método que seja, é chamado de eletrização. E da eletrização, a gente tem algumas formas de eletrização. A primeira é a eletrização por contato. Talvez vocês já fizeram isso, né? É quando você fica esfregando, atritando dois corpos. E quando você começa a atritar eles, os elétrons eles ganham energia e daí eles pulam de um corpo para o outro, certo? Um dos exemplos que a gente tem aqui no material é o vidro e o algodão. Se a gente esfregar vidro e algodão, depois de um certo tempo ali, eles vão ganhar uma carga elétrica. O vidro vai ficar carregado eletricamente positivo e o algodão vai ficar eletricamente carregado negativamente. Beleza até aí? Dúvidas? Manifestem aí se tem alguma dúvida. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Beleza, então. Tranquilo? Foi. Não tem, só um pouquinho. Beleza? Meu sobrinho aqui, ele deu um oi aqui pra gente. Gente, aí continuando aqui, tá tranquilo essa parte? Vamos continuar então. Eletrização por contato. A eletrização por contato ela funciona bem em materiais condutores. O que são os materiais condutores? É aqueles onde os elétrons ali eles conseguem se movimentar com facilidade, tá? Que a gente não precisa ficar atritando. É só a gente encostar um no outro ali que as cargas ali dos elétrons vão se movimentar. Beleza? No material aqui, a gente tem um exemplo onde a gente tem um corpo carregado positivamente, certo? Ou seja, faltam elétrons nele. E o que acontece é o seguinte, a gente tem um corpo neutro. A gente encostou o corpo neutro no corpo carregado
eletricamente positivo. O que acontece? Os elétrons que tinham aqui vão tentar repor aqui, eles vão tentar equilibrar as coisas, certo? Só que o que acontece? Aqui tinha elétrons e perdeu elétrons para esse outro corpo aqui. Os elétrons que estavam aqui, foram para o outro corpo aqui. O que acontece? Os dois ficaram, não foi suficiente para repor, né? Porque esse aqui não tinha elétrons a mais, né? Ele era neutro. O que acontece? Os dois acabam ficando com carga elétrica positiva. A carga elétrica positiva que tinha nesse corpo aqui se distribuiu entre os dois corpos. Beleza? E depois aqui a gente tem um tipo de eletrização por indução. Ele consiste num processo de separação de cargas. Como assim? A gente aqui tem um corpo eletrizado e um corpo neutro. A gente aproxima eles. Lembra da interação entre as cargas elétricas? O que acontece? A gente tem um corpo carregado positivamente, ele vai atrair as cargas elétricas negativas de um outro corpo, do corpo neutro, e vai repelir as cargas elétricas positivas do mesmo corpo neutro. O que acontece? A separação das cargas. E dessa separação de cargas, se a gente oferecer um meio condutor para essas cargas escaparem, por exemplo, conectando a Terra, né? A Terra que tem a famosa expressão do condutor universal, certo? Tanto é que futuramente a gente vai estudar melhor. O nosso Terra na eletricidade ele vem justamente da Terra, né? Que é o nosso condutor universal. Então, se a gente oferecer um caminho de passagem para essas cargas elétricas, elas vão tender, né? Elas vão estabelecer um equilíbrio com a Terra ali. E o que acontece? Se a gente tirar esse meio condutor, a gente acaba carregando eletricamente um corpo que era neutro por meio da indução, sem contato nenhum com outro corpo, apenas o contato com a Terra. Beleza até aqui, galera? Todo mundo tá entendido aí? Tá tranquilo? A transmissão tá correndo aí? Espero que a transmissão tá correndo. Tranquilo aí? Mandem um oi aí. Beleza, então, vamos continuar. Nosso próximo capítulo. Vocês podem observar que os capítulos, assim, agora no começo, como eles são a introdução da introdução, eles são bem curtinhos, tá? Mais pra frente vai dar uma piorada ali, a hora que a gente entrar na análise de circuitos e tudo mais. Eles ficam um pouquinho mais extensos. Beleza? O nosso próximo assunto aqui, ó, aborda sobre o campo elétrico. O que a gente tinha visto anteriormente? Que as cargas elétricas ali, entre elas estabeleciam uma interação, que era de atração ou de repulsão. E vai ser a lei de Coulomb, né? Coulomb que é o mesmo que ali é homenageado com a unidade de carga elétrica. Tem a lei de Coulomb. E a lei de Coulomb quem fala a intensidade da força de atração ou de repulsão entre as cargas elétricas, certo? Entre cargas elétricas pontiformes. O que são cargas elétricas pontiformes? Em que a extensão delas, o tamanho delas, é do tamanho de um ponto, certo? Minúsculo. E aqui a gente tem a equação da lei de Coulomb, certo? A força, ela é uma grandeza vetorial, por isso que ela tem essa seta aqui em cima dela, certo? Isso indica que ela é uma grandeza vetorial, em que ela possui direção e sentido. A constante K, certo? Qual que é essa constante? É a constante eletrostática do meio em que estão inseridos as cargas elétricas, certo? As partículas. Q1 é a carga elétrica em módulo da primeira carga elétrica e Q2 é a carga elétrica da segunda partícula. E R ao quadrado aqui é a distância que separa as duas partículas. Se vocês derem uma aprofundada nos estudos, vocês vão ver que essa equação aqui é muito semelhante
a equação da gravidade, a equação de Newton lá. Ele fala que dois corpos se atraem na razão direta do produto das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. E é essa equação aqui, né? A razão direta do produto das suas massas é a razão inversa da distância do quadrado da distância que os separa. É interessante essa. E a unidade de força, né? Não sei se lembram lá da parte da mecânica. A força, a unidade de medida dela sempre vai ser Newton, certo? Em homenagem a Isaac Newton lá, o mais brilhante físico que o mundo já viu. E como a gente viu, a força ela é uma grandeza vetorial, certo? Ela tem direção e sentido, ok? Então, o que acontece? A gente tem que expressar essa direção. Quando a gente aponta a direção delas uma em direção à outra, isso aqui quer dizer uma força de atração. E quando a gente simboliza aqui elas se afastando, isso é uma força de repulsão. Só que a fórmula aqui pra gente, ela não fala, né, quando que vai ser atração e quando que vai ser repulsão. Então, assim, entre duas cargas elétricas, o módulo da força pode ser ou de atração, certo? Ou de... o módulo não. A direção pode ser de atração ou de repulsão. O que vai depender disso? A gente vai ter que analisar. Se forem duas cargas positivas, elas vão estar se repelindo. Se forem duas cargas elétricas negativas, elas vão estar se repelindo. E se for uma positiva e uma negativa, elas vão estar em atração. Tá? Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, a equação aqui indica para a gente o módulo. Tá? Então, a gente coloca em módulo e daí a gente vê se elas são cargas de mesmo sinal, elas estão se repelindo. E se elas forem cargas elétricas de sinais diferentes, elas estão se atraindo. A constante K... travou aí. Está travado. Voltou. Gente, assim, pode ocorrer uma oscilação de internet aí. Porque, né, a minha internet não é das melhores. Às vezes, né, tem mais gente usando aqui, tem pelo menos uns 10 aparelhos pendurados nessa rede aqui. Às vezes alguém ali coloca um vídeo para tocar ali, acontece. Beleza? E às vezes pode ser o próprio servidor, né? A gente não sabe. Mas de qualquer jeito a aula aqui está sendo gravada. Voltando aqui ao material, o meio em que estão as partículas, né, nas cargas elétricas, ele influencia. Por quê? O que acontece? A gente tem em alguns meios, né, em que o campo elétrico ele consegue se estabelecer com maior facilidade. Tá? Então, nesses lugares onde o campo elétrico consegue se estabelecer com maior facilidade, a constante ela tem um valor diferente, beleza? Assim como tem meios, né, onde as cargas elétricas estão inseridas, que são mais difíceis ali das partículas manifestarem o campo elétrico. Então, por isso que daí a constante também tem um valor diferente. O campo elétrico é o seguinte, a gente viu a força entre as duas partículas, entre uma partícula Q1 e uma partícula Q2. Agora o campo elétrico, assim, as forças de campo são aquelas em que você não precisa ter contato para você a presença dessa força, né? É o que a gente fala aqui. Duas partículas com cargas elétricas interagem entre si, mesmo que estejam separadas por uma certa distância uma da outra. Isso se deve porque a força elétrica é uma força de campo, parecida com a força gravitacional de um planeta. Considere uma partícula isolada com carga elétrica Q, criando na região do espaço ao seu redor um campo elétrico. Agora imagine uma carga de prova Q, tá? Vamos lá. A gente tem um espaço vazio e nesse espaço a gente colocou uma carga elétrica ali.
Para a gente saber a força do campo elétrico, a gente precisa de uma carga elétrica de prova, que é esse Qzinho aqui. Ele vai ser colocado a uma distância R da carga, que a gente quer saber o campo elétrico. E quando a gente se aproxima da partícula, ela vai estar sujeita a uma força de atração ou repulsão, correto? De acordo com a lei de Coulomb. A força eletrostática que a carga de prova está submetida é igual a força aqui da lei de Coulomb. O que a gente vai fazer? A gente quer descobrir a força naquele lugar em que está a carga elétrica aqui. Então, como que a gente faz? É o quociente entre a força eletrostática e a respectiva carga de prova. Dessa forma, o campo elétrico pode ser expresso por essa equação aqui. A gente fez as devidas substituições, certo? E o que acontece? Essa carga aqui, Qzinho aqui, e essa outra carga, Qzinho aqui, elas vão se cancelar. E o que a gente vai ficar aqui? O campo elétrico. A equação do campo elétrico é essa. Ela só depende da carga. Uma outra coisa interessante, o campo elétrico que ele também é uma grandeza vetorial, certo? Ele também possui direção e sentido. Uma coisa interessante, a unidade de campo elétrico é em newtons por coulomb. Então é a mesma coisa que se a gente pegasse a nossa força aqui, dividisse por a carga elétrica Q aqui, que é em coulombs, a gente ia ter a unidade de campo elétrico, que é newtons por coulombs. E o campo elétrico, ó, a conclusão aqui, o campo elétrico é o espaço que fica sob a influência de uma carga elétrica que pode estabelecer uma força de atração ou repulsão com outras cargas elétricas que estiverem nesse mesmo espaço. Assim, a força eletrostática, o campo elétrico, também é uma grandeza vetorial. Mandando mensagens aqui, é difícil acompanhar. Tá tudo certo aí a transmissão, beleza? Beleza. E é o seguinte, foi convencionado da seguinte forma. As linhas de campo aqui, ó, elas são radiais, ou seja, elas partem aqui como se fosse um raio de uma bicicleta, né? O raio da bicicleta, o raio da circunferência, o radial. É isso, é um raio, né? A gente tem a partícula aqui e o campo elétrico aqui, ó, em forma radial, em direção. O que acontece? Quando a carga elétrica é positiva, a gente fala que o campo é de afastamento, tá? As linhas de campo aqui, ó, elas partem da partícula e saem. Quando a carga elétrica é negativa, a gente fala que o campo é de aproximação. E as cargas aqui, elas tendem foi convencionado que as linhas de campo entram na partícula, tá? Essa é a diferença aqui que é ilustrada por esse exemplo. E aqui a gente tem um exemplo de interação entre duas partículas. Uma partícula positiva sozinha. Uma partícula positiva com uma partícula positiva, olha aqui a repulsão entre elas. As linhas das duas partículas estão saindo, então é como se elas colidissem assim, ó, e uma empurrasse a outra. E é por isso que eles se repelem. Já quando a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa, as linhas de campo de uma estariam entrando nas linhas de campo da outra. E por isso que acontece? Tem uma empurrando e uma atraindo. Então o que acontece? Ó, uma está saindo aqui, está buscando, e a outra aqui ela está pedindo por essa atração, está entrando nela. Então por isso que as cargas elétricas se atraem. A gente tem um outro exercício aqui. E a partir do campo elétrico, a gente viu ali que tem a força elétrica. Tem o campo elétrico, né, em newtons por coulomb, e depois a gente aqui tem o potencial elétrico. O potencial elétrico, mais para frente, ele vai ser muito importante para a gente, porque existe uma grandeza que se chama tensão. A unidade de tensão é volts. E a tensão, né, ela tem um outro nome também menos conhecido que se chama diferença de potencial. E qual potencial que é esse? Justamente o potencial elétrico, tá? E o que a gente considera? A gente tem ali um campo elétrico, tá? E a gente libera uma carga de prova em cima desse campo elétrico. Se a gente libera essa carga de prova no campo elétrico, o que acontece? Ela começa a ser repelida ou atraída, tá? E quando isso acontece, tá?
A carga, a gente abandonou a carga ali no campo elétrico. Ela começa a se movimentar. Se ela começou a se movimentar, é porque existe uma outra forma de energia que está sendo convertida em energia cinética para essa carga se movimentar. E qual forma de energia que é essa? É a energia potencial. Tá? Nesse assunto aqui a gente não vai entrar em equações, tá? Esse é um assunto aqui que ele serve para entendimento de um conceito no futuro, tá? Mas prestem atenção nisso. O potencial elétrico, quando a gente coloca uma partícula em um campo elétrico, ela ganha movimento. Ela ganha não, a energia ela sempre se conserva, né? A energia ela só é convertida. E qual é a energia que foi convertida? A energia potencial que foi convertida em energia cinética para a partícula se movimentar. Beleza? Tranquilo até aí, rapaziada? Mandei um ok aí, se tá tudo certo a transmissão. Tudo certo aí? Beleza, então? Podemos dar continuidade. Nosso próximo assunto é corrente. Sei que... Vamos lá. O primeiro dia de aula, que foi aquele dia que ocorreu ali emergencial, né? A gente falou um pouquinho sobre a corrente elétrica. Então, o material que vocês tinham lá, né, só que vocês copiaram do quadro e tudo mais, é o mesmo material que a gente tem disponível aqui, tá? Primeira coisa, quando a gente fala de corrente elétrica, tá? Aqui, ó, o fundo, né? Se vocês repararem o fundo de cada capítulo, ele tenta ser sempre um pouco, né, remeter ao assunto que vai ser falado. No capítulo 1 a gente tinha aqui a estrutura de um átomo. No capítulo 2 a gente tem as linhas de campo elétrico, né? Uma partícula positiva saindo aqui as linhas de campo elétrico até chegarem aqui na partícula negativa, né? Algo que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas isso aqui é o vetor de campo elétrico, etc. E aqui no nosso terceiro a gente tem um medidor. E esse medidor, ele mede corrente, tá? É o amperímetro. Tá? A letra A aqui vai fazer referência ao amperímetro. É isso, né? Tudo mais. Beleza. A gente, para começar a falar da corrente elétrica, a gente vai falar dos materiais condutores, né? Vocês já viram que existem materiais condutores e isolantes. E vocês já viram também que quem se movimenta é o elétron. O próton e o nêutron ficam lá no cantinho deles sem se mexer. Porque tanto é que se o próton e o nêutron se mexerem, a gente ia ter uma movimentação de matéria, né? A hora que a gente colocasse se fosse, por exemplo, eles que se movimentassem, a matéria ia estar sempre em movimentação, e não é isso que acontece, né? O condutor de cobre lá, ele preserva a estrutura dele por milhares e milhares de anos. Beleza. E alguns dos materiais, né, eles possuem grande quantidade de elétrons livres. Tá? São elétrons que eles estão afastados do núcleo do átomo. E por eles estarem afastados, a ligação deles com o núcleo do átomo é fraca. Então o que acontece? Eles conseguem se desprender, eles conseguem se movimentar com certa facilidade. E os materiais condutores, eles têm essa característica. Eles têm uma grande quantidade de elétrons livres. Os condutores possuem elétrons livres em grandes quantidades, já os materiais isolantes, eles possuem poucos elétrons livres. Por exemplo, o cobre aqui, ele apresenta 10 elevado a 22 elétrons livres a cada centímetro cúbico. Então você imagina lá aquele quadradinho de material dourado, lembra? De 1 centímetro cúbico, e ele tem 10 elevado a 22 elétrons livres. E aqui a nossa figura do material, ele exibe os condutores, certo? Material condutor que a gente sempre vai abordar aqui, né, quando a gente for trabalhar em instalações elétricas, quando a gente for trabalhar projetos elétricos, cobre e alumínio, né? Existem outros bons condutores? Existem, né? Só que qual que é a diferença? Preço, né? Cobre e alumínio são condutores baratos. Relativamente baratos, né? Também não são de graça.
Beleza. Materiais isolantes, eles também recebem essa denominação aqui, dielétrico. Quando a gente for estudar o capacitor, por exemplo, a gente vai falar isolante, dielétrico, são termos análogos. Significam a mesma coisa. O di, ele significa oposição, certo? Quais os materiais isolantes famosos, né? Isopor, borracha, madeira seca, vidro, plástico, né? Entre outros. Corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, quando a gente for estudar a análise de circuitos, que é algo muito importante, eu acho que é um dos principais conteúdos que a gente tem que estudar. A gente vai falar bastante em corrente. Alguém mandou uma mensagem aqui? Não? Às vezes eu não vejo todas as mensagens aqui porque eu tenho pouca tela, então eu tenho que colocar o texto em cima e beleza, tá? Vou voltar aqui. Corrente elétrica, tá? A corrente elétrica é o seguinte, a melhor definição, a definição exemplar para ela. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, certo? Porque o que acontece? No condutor lá, ao estado natural, o movimento das cargas elétricas aqui, ó, dos elétronzinhos aqui, ó, ele é caótico, né? Vocês veem que tá cada um para um lado aqui, cada um por si. E o que acontece? A resultante disso é nula. Né? Eles acabam não se movimentando, porque ao passo que um vem para um lado, o outro que estava desse lado aqui foi para o lado que estava aqui. Então o que acontece? A resultante é nula. Eles ali não se movimentam, mas eles estão se movimentando, né? As partículas ali, elas têm a agitação delas. E o que acontece? Quando ocorre o movimento ordenado, olha só, aqui a gente tem um exemplo da corrente elétrica. Tá vendo aqui que todos os elétrons aqui, ó, eles estão percorrendo esse caminho. O que acontece? Os elétrons aqui, eles percorrem esse caminho, olha só. Eles vão de um lado a outro, todos, como se eles estivessem marchando, né? Foi atrapalhado aqui. O que acontece? Os elétrons, o movimento deles é ordenado. Só que, para eles estabelecerem esse movimento, eles precisam ter algo que estabeleça esse movimento. E o que é esse algo que estabeleça esse movimento? Pode ser um gerador elétrico. O gerador elétrico é algo que vai fornecer uma diferença de potencial para que as cargas elétricas se movimentem, porque elas só se movimentam de um potencial para outro potencial, como se elas tendessem ao equilíbrio, né? Sempre tendendo ao equilíbrio. Pensem nisso para vários fenômenos na natureza. A natureza ela sempre tende ao equilíbrio. Então, para estabelecer um movimento ordenado de elétrons em um condutor, as extremidades de um condutor devem ser ligadas aos terminais de um dispositivo chamado gerador elétrico. O gerador ele apresenta duas regiões distintas, uma com cargas positivas e outra região, né, com cargas elétricas negativas. As pilhas e baterias são exemplos de geradores elétricos. Pilhas e baterias são exemplos de geradores elétricos em corrente contínua. Mais para frente a gente vai abordar esses temas de corrente contínua, corrente alternada, quando a gente for estudar a análise de circuitos. E o que acontece? Os elétrons aqui, ó, em uma região a gente tem mais carga negativa, e aqui nessa região a gente tem falta de carga elétrica negativa. Então o que acontece? Eles tendem ao equilíbrio. Eles saem aqui da região que tem mais carga negativa e chegam aqui à região que tem carga elétrica positiva. Os elétrons que estão aqui no condutor, eles são repelidos pela parte negativa e são atraídos pela parte positiva. Então olha só, acontece esse movimento ordenado, que eles estão sendo repelidos da parte negativa e que eles são atraídos pela parte positiva, tá? Isso que a gente observa aqui, esse movimento de elétrons, é o sentido real da corrente, tá? Só que quando a gente for estudar, a gente vai chegar em um outro assunto, né? A gente já está estudando, que é o sentido convencional da corrente. Existem dois sentidos da corrente. Um é a corrente real, que é o movimento dos elétrons. E outro é o sentido convencional, né? Que daí a gente considera como se fossem cargas elétricas positivas. Então, a partir desse momento em diante, sempre que a gente falar corrente elétrica, a gente vai estar falando do movimento ordenado de cargas elétricas. E o sinal que foi convencionado são cargas elétricas positivas. Mas entra uma dúvida aí. Peraí, professor, não são os elétrons que se movimentam e eles não têm carga elétrica negativa? Então por que a gente fala dessa corrente convencional?
Porque é o seguinte, quando começaram a estudar eletricidade, lá eles não tinham muito conhecimento do que acontecia. Era algo novo. Então o que eles achavam? Que quem se movimentava eram as cargas elétricas positivas. Daí eles começaram a fazer os estudos e as teorias e viram que muita coisa se comprovava e era com cargas elétricas positivas. Aí o que acontece? Descobriram depois que quem se movimentava era o elétron. Descobriram que a carga do elétron era negativa. Mas o que acontece? As análises, as teorias, tudo que foi formulado antes, era válido se a gente considerasse que as cargas elétricas positivas que se movimentassem. Então o que fizeram? Deram um jeito nessa história. Falaram, ó, a corrente vai ter dois sentidos. Um que vai ser o sentido real, que é o sentido dos elétrons, e outro vai ser o sentido convencional, que vai ser o que a gente vai estudar, tá? Todas as análises a gente vai considerar o sentido da corrente convencional. E dá certo? Dá certo até hoje. Vai continuar dando certo para sempre. Por mais que você vai estudar coisas muito avançadas, a gente sempre vai considerar o sentido da corrente como sentido convencional. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo, turma? Tranquilo? Vitamina tá saindo aí. Depois a gente conversa desse comentário, só agora que eu tô vendo. Beleza? Intensidade da corrente elétrica. Lembra lá, a gente já, daquela aula lá em que a gente estudou, que a corrente elétrica ela percorre um condutor metálico. E fisicamente, a corrente equivale à quantidade das N cargas elétricas elementares que atravessam o condutor, certo? De uma área S durante certo intervalo de tempo. E é essa gravura que a gente tem aqui. As cargas elétricas elementares, são esses pontinhos aqui, podem ver que eles já não tem mais a simbologia do elétron ou do próton, tá? A gente considera só as cargas elétricas elementares daí. O condutor ele tem uma área S aqui, que é essa seção transversal, como se a gente fizesse um corte transversal no condutor. E a quantidade de cargas elétricas aqui, a quantidade de carga elétrica que atravessou, ó, em módulo, em um intervalo de tempo, equivale à nossa corrente elétrica. E quais são as unidades de medida? A unidade de corrente elétrica é em ampere, em homenagem a André-Marie Ampère, que foi um cientista também, um físico francês lá que estudou a corrente elétrica. Foi muito importante em homenagem a ele. A unidade de corrente elétrica é o ampere. Carga elétrica continua sendo Coulomb, sempre vai ser Coulomb. E o tempo aqui no SI, no Sistema Internacional de Unidades, é segundos. Beleza até aí, gente? Tranquilo? Temos alguns exercícios, vamos fazer eles em breve. Tranquilo? Aí, a gente fez alguns exercícios desse em sala, né? O material aqui que vocês têm em texto, né? Ele foi preparado justamente para ter uma aula em EAD. Então, assim, se você não estiver acompanhando muito as aulas, se você às vezes não tem uma internet tão legal e tal, pelo material em si, você consegue absorver bastante coisa. Tá? Ele foi pensado para isso, foi desenvolvido para isso. E daí a gente vai entrar aqui em outros dois conceitos, tá? A corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, a gente chama ela de corrente CC, tá? O que acontece? A gente tem aqui um gráfico da corrente contínua. A corrente contínua, ela não muda o sentido dela. Ela sempre vai em uma única direção, tá? Análise de circuitos, a gente começa sempre estudando pela corrente contínua, porque assim é mais fácil o entendimento. Já a corrente alternada, ela é chamada de CA, né? A abreviação, ou AC, né? O corrente contínua também é chamado de DC, né? Corrente direta. O que acontece? A corrente alternada, a gente vai ver futuramente, que é o que a gente tem disponível nas tomadas da nossa casa, certo? O que a gente tem disponível nas... Cadê? Tem uma tomada ali. O que a gente tem disponível na tomada da nossa casa é corrente alternada, tá? E a gente vai entender depois o porquê é corrente alternada, né? A corrente alternada aí é algo revolucionário, né? Não vou entrar em detalhes aqui agora e tal,
Mas existem, podem procurar na internet, vocês já estão assistindo a aula aí, fica a um passo de vocês, procurar a história da corrente contínua e da corrente alternada. Uma das histórias muito fascinantes lá, que conta a história de Tesla, que era um cara brilhante, que ele defendia a corrente alternada, e de Thomas Edison, que era outro cara brilhante, com um perfil totalmente diferente, mas um cara brilhante da mesma forma, que defendia a corrente contínua, né? São perfis diferentes. Tesla era um cientista e Thomas Edison era um empresário, né? São antagônicos os personagens ali, eles são protagonistas de uma história muito legal, que é a história da Guerra das Correntes. Beleza até aí, galera? Tranquilo? E o que acontece? A corrente... Deixa eu voltar para o meu texto aqui. A corrente alternada, ela é alternada, ela alterna, né? Entre valores positivos aqui e valores negativos. A intensidade dela aqui também muda, tá? Né? Aqui a gente tem uma tensão alternada senoidal, que é o que a gente tem disponível na tomada da nossa casa. E por que a corrente alternada é tão importante? A gente vai ver lá que a corrente alternada, ela muda a direção dela. E por ela mudar a direção dela, ela gera um fluxo variável de campo magnético. E esse fluxo variável de campo magnético é onde a gente conseguiu desenvolver todas as máquinas elétricas em corrente alternada. É onde a gente conseguiu os transformadores, é onde a gente conseguiu os motores. E o transformador, ele tem uma história fascinante, porque o transformador é uma máquina em que a gente consegue mudar a tensão. A gente consegue tensões muito baixas e tensões muito altas, conservando potência. E isso na hora da transmissão da energia elétrica é algo fascinante. Fascinante, porque a gente conseguiu a popularização da eletricidade por meio da corrente alternada. A gente conseguiu levar a eletricidade a distâncias muito grandes, com condutores relativamente muito finos, a distâncias muito grandes, potências a distâncias muito grandes. E isso popularizou a energia elétrica. Então, assim, é algo fascinante, a gente vai ver melhor futuramente, não se preocupe. O que vocês precisam entender é que existem a corrente contínua, tá? Em que ela não muda a direção dela. Às vezes a intensidade dela ela muda, só que ela não pode, por exemplo, ela está em um sentido aqui, que a gente fala que é o sentido positivo. E depois ela muda o sentido dela aqui para baixo, tá? Isso aí ela já seria uma corrente alternada. A corrente alternada, ela alterna entre valores positivos, valores negativos. E ela também altera a intensidade dela, né? O módulo dela. Beleza? E aqui a gente entrou em alguns exercícios, que é a propriedade gráfica da corrente, certo? A gente tem uma certa corrente em um certo tempo. Lembra lá pela fórmula? Se a gente multiplicasse corrente e tempo, a gente ia ter a carga elétrica. Então a equivalência dessa área aqui, ó, é a carga elétrica. Aqui a gente tem a demonstração disso. E essa equação ela também vale mesmo se a corrente for contínua, mas ela não tiver a mesma intensidade, né? Ela tem uma intensidade variável aqui, mas ela continua sendo contínua, porque ela não desceu ali para a parte negativa, né? No sentido que a gente está adotando. A gente tem alguns exercícios, a gente vai resolver eles aqui agora. Beleza, gente? O que eu vou falar para vocês? Tá tudo certo aí? Podemos continuar? A gente já venceu os conteúdos. Tem alguma dúvida aí da parte de vocês referente à teoria? Referente à teoria, tem alguma dúvida? Não. Não. Eu imagino que esse silêncio é um não, né? Não tem dúvidas referentes à teoria. Beleza, então vamos lá para os exercícios. Exercises. Tá. Perdi meu PDF aqui, fechei ele, achei.
aqui. Vamos lá. Correção, né? Vamos fazer uma interação aqui. Sobre a estrutura atômica, responda. Qual a região do átomo formada pelo agrupamento de nêutrons e prótons? Vamos lá, respondam. Exercício 1.1, resposta. Qual a resposta? Exercício 1.1, PDF. Núcleo. Muito bem. Parabéns aí, Gustavo. Vou anotar seu nome aí e vou te dar uma estrelinha depois. Beleza? Qual a região do espaço onde os elétrons se movimentam? Essa também é tranquila. A gente viu lá que tem duas regiões. O núcleo onde estão os prótons e os nêutrons. E onde os elétrons ficam é a... Eu acho que tem uma diferença de... Eu fico vendo as respostas só depois. Eu acho que tem uns 20 segundos de atraso. É por isso que a resposta demora para chegar. A gente vai aprendendo, né? Aí agora eu tô vendo, né? Com um delay aí de uns 20 segundos. Beleza, é isso mesmo, eletrosfera. Bacana a interação com vocês aí. Vamos ali fazer os próximos exercícios. Opa, tá no próximo capítulo. Tá. Gente, eu vou pedir a ajuda de vocês aqui porque... Tá, já consegui. Achei. Beleza. Próximo exercício. Qual o campo elétrico? Ah, não tem aqui antes. Tem aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar fazer um exercício. Vou tentar alternar a tela aqui, tá? E daí é o seguinte. O enunciado. Vamos lá. Tá. Beleza. Gente, é o seguinte. Eu vou tentar escrever na tela com o mouse. E isso não é muito simples de se fazer, certo? Porque a gente não tem coordenação motora com o mouse da mesma forma que a gente tem com a nossa mão. Então eu vou mudar a tela aqui. Prestem atenção nesse enunciado aqui, tá? O enunciado do exercício 2.1, tá? 2.1 diz o seguinte pra gente. A gente tem... O exercício 2.1. A gente tem uma carga Q1 igual a mais 6 coulombs. E a gente tem uma carga Q2 igual a menos 3 coulombs. E elas estão separadas por uma distância R igual a 0,25. Opa! 25 centímetros, já é 0,5 metros. Deixa eu apagar isso aqui. Certo? Vou alternar a tela aqui. Opa, vocês estão vendo aí que mudou a tela, foi pro Paint aqui agora. Eu pulei essa questão aqui. Desculpa, que eu estava tentando decifrar a próxima aqui. Vamos lá. Qual a diferença de cátions e ânions, né? Cátions são íons positivos e ânions são
íons negativos. Os cátions, eles perdem elétrons e os ânions, eles ganham elétrons. Quem respondeu aí certinho, deixa eu ver. Jonathan. Beleza, parabéns, Jonathan, é isso aí mesmo. Vocês conseguiram ver o Paint aí aberto? Paint é esse desenho aí. Eu tentei escrever o enunciado da questão aqui, a questão aqui, mas com o mouse é bem difícil. É bem difícil, a gente não tem a mesma coordenação motora que a gente tem com a nossa mão, né? Mas beleza, tá dando pra ver aí? Beleza? Vamos montar a equação? Mas para escrever aqui tem uma manha, ó. A gente aproxima bastante o zoom. E daí a gente escreve, tá? A força entre duas partículas F é igual a K vezes Q1 em módulo vezes módulo de Q2 dividido por R ao quadrado. Beleza? Estão conseguindo pegar aí a moral? Vai lá, meu querido. Ai, ai. Vamos lá. Elas estão no vácuo. Então, cara, isso aqui é embaçado, hein? Nove vezes 10 elevado a 9 vezes. Qual que é a carga elétrica delas? Olha só. 6 e 3. 6 vezes 3 dividido. A distância aqui, a gente coloca ela em metros, certo? Então 25 centímetros é igual a 0,25 metros, tá? No PDF aqui a gente consegue ver. Vamos aí. No PDF, ó, a unidade de medida é em metros. Então lá na fórmula a gente tem que colocar com a mesma unidade de medida, que vai ser metros. Tá? Beleza? Nossa, é muito ruim desenhar aqui, caramba. Sai muito feio. Aí, de pertinho fica menos pior. Quanto que vai dar aqui, ó? Ó, 9 vezes 6 vezes 3. Vamos fazer aqui na calculadora. Tá sem meu celular virou webcam. 9 vezes 6 vezes 3 igual a 162. Certo? 162 vezes 10 elevado a 9.
Tá. Pera aí, que eu já me perdi aqui, é muita tela. 162 vezes 10. Bom, me ajuda aí, time. 96. Ah, beleza. Vezes 10 a 9, dividido. 0,25 ao quadrado. Vai dar a mesma coisa aqui. Vamos lá. 0,25 vezes 0,25 igual a 0,600, 0,06, 0,0625. Opa, 9? Como assim? O que tem errado aí, gente? 9 vezes 6 vezes 3. Pera aí, deixa eu ver se eu tô vendo o enunciado certo aqui. Tá falta, tem muita tela aqui na minha coisa aberta. Vou fechar essa. 6 e 3. Direção e tal, eles estão no vácuo, beleza, tá certo. Tá certo isso aqui? Tá. Então vamos lá. 162 dividido por 0,0625. 2,259. Calma aí, gente. Tô perdido aqui. Só um minuto. Tem muita tela aqui. Isso aqui não tem como fechar. Esse point aqui, isso. 162 vai dar 2.592. 2.592 vezes 10 elevado a 9. Se a gente quiser... Nossa. O 3 é negativo sim, só que... Gente do céu, isso aqui tá muito feio. É muito ruim desenhar aqui, cara. A gente tem que bolar uma outra alternativa. O 3 é negativo. O que acontece? A gente coloca os valores em módulo. Presta bem atenção aqui. Opa. Aqui, ó. A gente usa os valores em módulo. Tá? E daí a direção, a gente fala se é atração ou repulsão. Por isso que a carga ali ela tem sinal negativo. Mas aqui na expressão a gente utiliza ela o valor positivo. Beleza essa dúvida aí, Daniel César? Tranquilo? Então olha só, se a gente não fez errado, eu não fiz errado, 2.592 vezes 10 elevado a 9, essa é a resposta. Três mil quinhentos e noventa e dois vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a 9, o que? Newtons. Só que a gente pode melhorar isso, né? 2,592 vezes 10 elevado a 12. Gente, isso aqui tem coisa errada, hein, cara? A força é muito grande. É isso mesmo? Que é o valor da constante K. Vou ter que dar uma revisada aqui. Pera aí.
Não, 10, tá, beleza. Alguma coisa assim, entendeu? A respeito dos sinais é o seguinte, na expressão aqui, vamos aqui, tá. Na expressão aqui, ó, você tá vendo que tem o valor da carga elétrica, certo? Esse sinal aqui, ó, esse sinal, vou dar um... Você tá vendo que aqui, ó, na expressão, deixa eu jogar aqui, aqui, ó, na expressão a gente tem isso aqui, ó, essa barrinha ao redor, essa barra aqui, ó, essa barra aqui significa módulo. E o que o módulo significa? O módulo significa o valor absoluto. O módulo é o seguinte, ele ignora o sinal, tá? O módulo ele ignora o sinal. Não passa a ser negativo nem positivo. É só o valor bruto, tá? O professor no 0,25 tem 10 elevado a 2n. Como assim, Alan? Deixa... Errei tudo, então. Assim, eu tô tentando ver aqui uma forma melhor de fazer esses exercícios. Que eu pensei agora? Eu acho que eu vou soltar um PDF com a resolução, tá ligado? Porque ficar desenhando no Paint aqui não vai rolar não, hein? É muito embaçado, demora muito. Que vocês acham aí? Eu solto o PDF daqui a pouco já com a resolução. Vou preparar ele aqui, né? Porque assim, eu vou ficar resolvendo os exercícios. Daí eu acho que fica mais prático, né? Soltar um PDF aí sobre desenho tá 10. Vou guardar teu nome, mano. Solta o PDF. PDF sou fã. Acho que fica mais fácil. Porque, mano, desenhar no Paint aqui é sofrimento demais. Não existe. Demora muito. Olha lá. Uns 10 minutos pra fazer cada exercício e a aula vai embora. Beleza. Respeito à teoria, tem alguma dúvida aí da parte de vocês? Vocês soltaram o PDF e mandam o donate. Opa, estamos aceitando, hein? Como é que abre o donate aqui? Vamos ver. Beleza? Solta o donate. Gente, é o seguinte. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa. Tem mais material. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu transitar a tela aqui. Deixa eu ver aqui o PDF e tal. Já tem o próximo material aqui que eu já vou estar mandando para vocês. Beleza? Tensão. E depois já vou mandar junto com um novo material sobre resistência. Assunto legal. Se a gente estivesse em aula, né, presencial, a gente ia fazer uma prática bem legal. Mas no momento a gente não está. Tá? Campo magnético. Campo magnético é um assunto um pouco embaçado, eu vou deixar ele para depois. Beleza?
Vou mandar o PDF aí para vocês. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp, manda as coisas, tá? Vou colocar o arquivo sempre com a mesma senha. O material é show? Aí sim, mano, gosto desses elogios. O material tá legal? Professor, pelo Word não consegue digitar melhor, demora muito, cara, pra ficar digitando as equações. Você não sabe o quanto que eu sofro pra desenhar uma por uma desse material aí. Demora muito. Demora muito, muito. Eu já vou soltar o PDF com as correções aí e já vamos pro abraço. É que na verdade a gente. O que eu esperava? A resolução é para ser enviado pelo WhatsApp. É verdade, né? Esses primeiros exercícios aí nem vou cobrar entrega. Não, mas pode. Quem fez, tira uma foto lá e manda por e-mail que é melhor. Meu WhatsApp é muito bagunçado. Tem bastante coisa lá. Então manda por esse e-mail aí, ó, carlos.vassolera@sistemafiep.org.br, é o melhor caminho. Já coloca lá resolução, exercício e a turma e o nome. Beleza? Pode ser? Até amanhã à noite, né? A gente deu sexta-feira. Deixa eu olhar o calendário aqui, só um pouquinho. Calendário. Calendário. Nossa próxima aula é dia 31. Pode enviar até dia 31. Nossa próxima aula 31 pode enviar até lá. Beleza? Vou fazer a resolução aqui em PDF, então. É mais fácil. Digita o e-mail. O e-mail fica aqui na tela, ó, carlos.vassolera@sistemafep.org.br. Pode mandar por lá. Beleza, então vou tentar só fazer o seguinte. Tentar anotar o nome de quem participou da live para depois mandar um feedback lá. Quem participou aí, manda o nome sem ser o nick, porque às vezes eu não dá para identificar, né? Quem participou pelo WhatsApp também manda aqui Hugo Barros C. Canal, tá, beleza. Henrique, tá, Hugo, beleza. Beleza, tá bom. Beleza, então acho que é só isso. Vou estar fechando aqui a live já. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Aproveitem aí para dar uma estudada, né? A gente sabe que esse coronavírus vai passar em breve e a gente vai